Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é Pacto pela Alfabetização. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Jaqueline Peixoto Barbosa sobre o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, programa lançado pelo governo federal que deve começar em 2013. O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que foi lançado pelo governo para começar em 2013, tem previsão de verbas específicas, programas para professores e avaliações de alunos para o acompanhamento dos resultados. Tudo para que os estudantes brasileiros estejam completamente alfabetizados aos 8 anos de idade. E nós vamos conversar sobre essa iniciativa com a professora Jaqueline Peixoto Barbosa, que é da Faculdade de Comunicação e Filosofia da PUC de São Paulo. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Anderson? Você é do Departamento de Linguística lá, não é isso? Isso mesmo. Então tá, esse programa do governo, como já tá bem informado por aí, ele vai aplicar aí quase 3 bilhões de reais em 2 anos, né, para distribuir prêmios, assim, por mérito dos professores. Vai ter cursos de formação de professores com orientadores, turmas específicas lá, bolsas de incentivo, e as crianças vão ser avaliadas ao final de um certo período para saber se elas realmente, aos 8 anos, estão sabendo ler e escrever. Queria que você avaliasse para a gente, assim, do ponto de vista acadêmico, qual vai ser, se é positivo um programa desse para alfabetizar as crianças na idade certa. Bom, eu acho que assim, toda mobilização, todo investimento é absolutamente necessário, né? Acho que o programa está até tarde já, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. O programa tem aí, até onde a gente está conseguindo aí compreender, diferentes frentes de ações. Algumas delas, né, inquestionáveis. Por exemplo, investir na formação do professor é alguma coisa que é inquestionável. Claro que depois a gente pode discutir o método dessa formação, né, que tipo de coisa, o formato dela, né, os focos centrais, etc. Fazer material, disponibilizar material, ampliar o acervo de biblioteca na escola, de livros e outros materiais aí de escrita. Também suponho aí alguma coisa na parte de tecnologia da informação e comunicação, é alguma coisa, sem dúvida nenhuma, essencial. Aí eu acho que os 2 pontos polêmicos, né, ficam aí talvez por conta desta ideia da premiação, né, um pouco pelas práticas, pelos resultados, e aí entender direitinho como é que vai dar esse processo de avaliação, né, que eu acho que também é alguma coisa que ainda aí que está começando a ter uma discussão. Então, entendi. Então, vamos por partes aqui. Na questão da premiação, a gente já fala há bastante tempo aqui sobre meritocracia, que o professor brasileiro tinha que ter um incentivo para melhorar, para procurar melhorar o seu conhecimento, para poder trabalhar melhor e oferecer um trabalho melhor para os seus alunos. Por que você é contra? Você é contra isso? Você é contra... Eu acho extremamente perigoso. Bônus por méritos? Eu sou sim. Quer dizer, eu acho que primeiro você tem que ter aí uma revisão na carreira geral. Em segundo lugar, toda vez que você, de alguma forma, dá destaque, né, toda premiação, pelo menos da forma que ela é feita, ela é excludente. Ou ela tem sido feita, ela acaba sendo excludente, né, ela acaba excluindo. Né? Tem um educador que é o Pablo Gentili, que ele vai dizer o seguinte: qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Né? Então, é um pouco nessa perspectiva. Quer dizer, eu excluo uma parcela significativa de professores que talvez tenham feito um bom trabalho, de equipes escolares que tenham feito um bom trabalho e que, por N razões, isso não refletiu ali na forma de avaliação que é feita. Né? Isso gera uma certa competição também, ou pode gerar uma certa competição entre educadores e entre as próprias escolas. Né? Então, por exemplo, te dar um exemplo de uma iniciativa que, dependendo de como o acervo é distribuído pelas escolas, às vezes o professor quer fazer um trabalho que é importante ele ter na classe todo mundo com o mesmo título. Por exemplo, 20, 25 livros, vamos dizer, de um mesmo título. Às vezes não tem importância, é legal que as crianças tenham títulos diferentes, mas às vezes ele está fazendo um projeto específico que é possível, que é preciso que ele tenha os 25. Bom, ele não tem, a escola dele recebeu 10. Então, né, o que é uma prática comum? Ele combina com a escola mais próxima e daí eles trocam. Então, ele dá, por exemplo, 10 e compondo o acervo de 2 escolas eu consigo, né, por exemplo, fazer os 25. Isso é uma prática, né, que se aconselha tal. Um exemplo pequeno.
Mas que eu começo, né, quando eu tenho esse esquema de premiação, eu posso gerar aí um grau de competitividade onde essas ações aí de cooperação e de solidariedade não sejam tão apoiadas. Fora que, em muitos casos, as escolas acabam não recebendo bem as chamadas inclusões, né, ou alunos com necessidades especiais. Por quê? Porque esses alunos vão, né, de alguma forma, repercutir negativamente na avaliação. Então, se eu quero uma escola inclusiva que atenda a todos, né, é claro que as escolas começam a fazer aí uma certa predileção por alunos. E fora que assim, como é que eu vou premiar? Só pela avaliação final? Esse é um outro critério, quer dizer, você tem escolas que são localizadas em regiões que muitas vezes não têm educação infantil muito disponível, portanto as crianças vão chegar no primeiro ano mais cruas, né, sem contato com a escrita. Se elas vêm então de famílias que ou têm os pais analfabetos ou com baixo grau de letramento, o contato delas com a escrita vai ter sido muito menor, né, e portanto talvez o processo seja, não necessariamente, né, não é obrigatório, mas talvez esse processo aí de aquisição do sistema da escrita, né, ou da aprendizagem da escrita seja mais lento do que uma outra que está num grande centro, que cursou creche, que cursou educação infantil, né, e que o trabalho não foi nem tão, né, tão impactante assim. Não é legal que o professor tenha reconhecimento de um trabalho que ele faz, mesmo que esse trabalho não tenha rendido tanto, mas pelo fato de ele ter pego crianças com problemas, que não têm, mais cruas, ter conseguido letrar elas de alguma maneira. Não é bacana que isso ocorra? Que haja esse prêmio. Você entendeu? Que haja esse destaque, que isso possa ser socializado, eu acho que sim, mas eu não sei se a gente precisaria traduzir isso em premiação, né? Quer dizer, por que a gente pensa sempre nessa coisa da premiação, da bonificação? Quer dizer, eu não sei, eu acho que a gente tinha que tentar pensar em outras formas de valorizar. E talvez... Para o cara se esforçar, né? Para se esforçar e tal. E talvez isso viesse pelo seguinte, levando em consideração, ou que pelo menos se levasse em consideração, as condições reais, né, das escolas, as condições dos alunos, né, quando entram na escola. E, na verdade, a proposta pedagógica, né, que aquela, ou o plano, ou, enfim, que aquela escola específica fez para tentar dar conta de alfabetizar os seus alunos, né? Isso pode ter variação, e isso pode sim, ser avaliado, isso pode ser avaliado e tal. Então, essa eu acho que não sei se a gente traduz tudo em prêmio, em bônus, eu acho que certamente essas práticas precisam, sobretudo as práticas de sucesso, elas precisam ser socializadas, valorizadas, mas eu não sei se com bonificação. Com dinheiro, né? Pagar com dinheiro. Uma grana para o professor. Porque você sempre pensa assim, quando o cara tem um prêmio em dinheiro, ele vai se esforçar para obter, né? Mas eu entendo as suas colocações, era exatamente isso que eu queria conversar contigo. Você falou também que outra questão polêmica é a avaliação das crianças. Agora, se o cara propõe um plano para educar as crianças até 8 anos, ele tem que saber se aquilo funcionou. Sim, não, de novo são as formas de avaliação. Eu nem sei se, quer dizer, já está ali parece que definido, que as crianças farão aí uma prova no final, né, do segundo ano, com 7, depois no final do terceiro com 8. Sem dúvida, esse pode ser um dos instrumentos. O problema é se ele ficar sendo o único dos instrumentos, né? Eu acho que tem aí outras formas de você avaliar este processo. Em termos não só, né, do que o aluno está, de alguma forma, ali apresentando, mas em termos do que está sendo feito também, né? Você tem outros registros, você tem ali avaliações do processo, que eu ainda não vi detalhes, eu não sei como é que isso está sendo pensado, mas que mereceria ser pensado. Qual seria a boa forma de você avaliar, ter uma avaliação, uma prática bacana de avaliar essas crianças, para saber se elas realmente estão aprendendo e saber para onde ir? Esse menino aqui não está aprendendo, esse outro. Qual seria a avaliação, assim, de forma massiva, né, que poderia funcionar? Então, tem o próprio registro que o professor faz, né, do próprio desenvolvimento, ou deveria fazer, do próprio desenvolvimento ali diário, um pouco das crianças. Então, as ações de formação, elas deveriam... O portfólio, por exemplo, né? A própria formação deveria, de alguma forma, né, prever como é que ajuda esse professor a estar desenvolvendo essa avaliação ali, né, ou estar fazendo registro desses dados e já, de alguma forma, propondo ações ali, né, para, de alguma forma, mudar o percurso, né, tentar
tentar... No meio do caminho. No meio do caminho, não preciso esperar chegar, né? Aos 8 anos, falar, esse menino não conseguiu alfabetizar aos 8. Isso, e também não preciso, porque daí, às vezes, o jeito de resolver é, então, em vez de fazer uma prova no final do ano, eu faço bimestral. Então, já teve iniciativas nesse sentido. Então, agora eu faço todo bimestre, né? Isso vai dar, de novo, um certo dado, mas eu acho que tem outros dados, né, que eu preciso, de alguma forma, compor. O meu medo, um pouco, dessa história é o seguinte, que a coisa fique restrita mesmo só à alfabetização. Né? Só de forma estrita, a gente pode entender a alfabetização como uma aquisição do sistema de escrita, né? Saber decodificar, saber codificar. Se a gente entender estritamente isso, todo mundo vai querer tanto fazer isso que pode esquecer de estar desenvolvendo outras habilidades de leitura e escrita. Né? Que pode estar esquecendo de propiciar para a criança outras práticas de leitura e escrita dentro da escola, porque eu quero tanto que ela aprenda o código, a escrever, a decodificar, que eu posso esquecer esse outro pedaço. Hoje em dia se discute muito a necessidade de se alfabetizar letrando. Sim, exatamente, essa é uma questão. Tá. Então, o medo só é que o impacto disso, quer dizer, possa, de alguma forma, focar demais no sistema de escrita. E com isso, tudo bem, você pode até ter crianças alfabetizadas aos 8 anos, é claro que isso melhora os indicadores do país, é claro que isso coloca as crianças num outro pé de igualdade ali para a aprendizagem, mas que continuem sem desenvolver outras habilidades de leitura e escrita importantes para compreender os textos que circulam ou para produzir textos que circulam. Né? Então, aí tem a ver também com o programa de formação que vai ser oferecido. Esta formação... Então, quer dizer, a chave desse pacto pela alfabetização na idade certa é o programa de formação de professores. A formação e o acompanhamento, né? Quer dizer, eu acho que se forma, de alguma forma, você dá condições ali para planejar e condições para acompanhar, né? E que a gente não pode reduzir a uma avaliação ou só a prova ali no final, né, do ano e tal, né? Acho que é importante combinar essas ações, né? É importante disponibilizar, quer dizer, como todo programa, eu tenho que ter diferentes ações. Eu nunca vou atacar um problema como esse com uma ação. Tem várias propostas de alfabetização. A gente vai tentar unificar isso? Você acha que o ideal é unificar isso ou não? Não, eu acho que tem uma hora, né, que a gente precisa colocar aí um pouco as pesquisas a serviço, né, de desenvolver a aprendizagem dessas crianças. Quer dizer, eu acho que hoje você já tem aí algumas pesquisas que dão conta de como é que se dá aí o processo de aprendizagem, de construção, que a gente pode, de alguma forma, né, claro que estender ou propor de uma forma mais estendida para a própria rede. Agora, é claro que a gente precisa também avaliar particularidades. Quando a gente fala em processo de construção do conhecimento, a gente está, inclusive, se o conhecimento é construído, não tem um caminho só. Pode ter vários, né? Podem ter vários. Então, a gente tem que estar aberto um pouquinho, e isso faz parte da formação dos professores, ele vislumbrar outras perspectivas. Mas a questão que eu foquei agora há pouco é o seguinte, eu não posso me ater só ao sistema de escrita, quer dizer, querer que essas crianças, de alguma forma... Acho que isso ficou claro, né? Mas eu tenho só escrever ali A com B, B com A é Bá, essas coisas, né? Eu preciso ter uma perspectiva maior, né? Quer dizer, essas crianças precisam ter aí contato com as práticas letradas, lerem diferentes textos. Ou seja, usar o código para participar na sociedade. Isso, das práticas sociais, isso mesmo. Ainda que ela não possa fazer autonomamente, né, num dado momento, é claro que é importante que o professor leia, que o professor conte, que ela, de alguma forma, a velha prática do professor como escriba, ela dita um texto, né, e, portanto, ao ditar um texto, ela está, de alguma forma, ali aprendendo um monte de coisa sobre escrita, sobre como os textos se organizam, né, então isso é uma coisa que... Legal, obrigado, Jaqueline. Obrigado pela sua presença aqui na Universo TV, pelo menos uma contribuição aqui para essa discussão, porque isso aqui parece que vai longe. Vai longe, né? Eu que agradeço a oportunidade, Ederson. Obrigada. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é educadores e avaliação. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a Cláudia Oliveira Pimenta sobre a pesquisa do uso que coordenadores pedagógicos e professores fazem dos resultados das avaliações externas dos alunos. As avaliações externas servem para que se tenha uma ideia da evolução da educação numa cidade, num estado ou num país. Hoje o Brasil tem várias delas, mas muitos professores ainda não aproveitam os resultados dessas avaliações para descobrir como melhorar o seu jeito de ensinar. O uso das avaliações externas por coordenadores pedagógicos foi tema de uma pesquisa da Cláudia Oliveira Pimenta, que é bolsista lá da Fundação Carlos Chagas e também professora de ensino médio há bastante tempo, né? Isso. Por que você resolveu pesquisar, assim, como o coordenador pedagógico usa e onde você pesquisou?
Então, na verdade, assim, em 2009, houve lá na FEUSP uma pesquisa, que foi uma pesquisa realizada em rede com outras universidades, com a UFGD, que é a Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e com a UES, que é a Estadual do Ceará. E essa pesquisa se chamava Bons Resultados no IDEB, e a ideia era olhar aqueles municípios que, entre os anos de 2005 e 2007, tiveram bons resultados no IDEB ou tiveram variações positivas no IDEB, quais eram os fatores na política educacional daqueles municípios que estavam contribuindo para esse resultado. E aí a gente começou a fazer essa pesquisa e, observando os municípios da amostra do estado de São Paulo, que eram 20 municípios no estado de São Paulo e 10 em cada um dos outros dois, eu comecei a observar algumas questões e um desses municípios me chamou a atenção, porque era um município que já naquela época, em 2009, utilizava a Prova Brasil, que é do governo federal, utilizava a Provinha Brasil, que tem características um pouco diferentes, mas que é uma avaliação externa, e já tinha também uma avaliação externa própria, que eles tinham desenvolvido no ano de 2008, chamada ANDA, que é a Avaliação Municipal do Desempenho do Aluno. E, que cidade é essa? Só a cidade é o município de Indaiatuba. Indaiatuba. Isso, exatamente, na região de Campinas. E, além disso, a Secretaria Municipal de Educação possuía já também um setor dedicado apenas às avaliações sistêmicas. Então, isso me chamou a atenção. Tem um ambiente ali no município favorável à avaliação. Exatamente. Então, como que é um município que tem essa estrutura, né, que tem essa organização mais sistemática, esse olhar mais sistemático para a avaliação, como é que esse município lida com as avaliações? Bom, e aí ainda no âmbito dessa outra pesquisa, da pesquisa IDEB, nós chegamos a visitar escolas também, né, dos municípios. E nós fomos na escola que tinha tido também o melhor resultado no ano de 2007 e conversamos com a gestão escolar, com a direção e com a coordenação pedagógica. E pela conversa com a coordenadora pedagógica, o que eu senti? Que havia um trabalho também junto a esses profissionais para que esses profissionais pudessem lidar com as avaliações dentro da escola. Né? Bom, o que eu fiz então? Eu comecei então a estudar essa questão nesse município. Quando foi agora, em 2011, eu voltei no município para conversar, então, com os coordenadores pedagógicos e com a pessoa que é responsável pelo setor, por esse setor de avaliação dentro do município. E foi muito interessante, porque, assim, dos 44 coordenadores pedagógicos para o ensino fundamental 1, porque lá o município, no âmbito do ensino fundamental, só atende de primeiro ao quinto ano. Eles não atendem o segundo ciclo do ensino fundamental. Muito bem. Mas eles têm 44 coordenadores distribuídos em 27 escolas de ensino fundamental 1. Eu consegui falar com 34 desses coordenadores, que dava aí um tanto de 23 escolas. E foi muito interessante, porque assim, o que apareceu bastante na fala deles? Primeiro, que eles usam. A maioria deles, desses 34... Pega os detalhes da avaliação, abre os detalhes para saber... Exatamente, né? Eles utilizam. Então, a primeira coisa é isso, eles dizem que utilizam. E aí a pergunta era, bom, e como é que vocês utilizam isso? Né? Então, eles disseram que eles usam os materiais produzidos pela avaliação e os resultados da avaliação, que são coisas diferentes. Então, você tem da Prova Brasil, você tem uma produção de material, de descritores das provas, de como, né, do trabalho com leitura, com escrita e tal. E você tem os resultados. Então, como é que eles lidavam com isso dentro da escola? Então, eu perguntei quais eram os usos que eles faziam. Então, eles disseram para mim, primeiro, que eles usam principalmente para orientar os professores, e para orientar os professores no sentido da produção, da elaboração das atividades em sala de aula, de como diagnosticar aqueles alunos que têm maiores dificuldades de aprendizagem e que tipo de atividade seria interessante aplicar para essas crianças. Eles utilizam bastante também para fazer o monitoramento, para fazer o acompanhamento da evolução do desempenho e do desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças, né? Uma outra questão assim, que ficou bastante clara para mim é que, apesar deles utilizarem a Prova Brasil, a Provinha Brasil, e aí assim, um dado que eu não coloquei, em 2010 eles passaram a usar o SARESP, utilizar o SARESP também, né? Então, apesar deles usarem essas avaliações que vêm do âmbito federal, que vêm do âmbito estadual, a ANDA, que é a avaliação que eles elaboram, é a que eles
utilizam mais. Talvez até, e eles colocavam isso nos argumentos, que para eles é a avaliação que está mais próxima deles. Porque, de alguma maneira, esses profissionais, os profissionais da escola, participam da elaboração dessa avaliação. Né? Como é que eles participam? Eles elaboram as questões? Não. Mas eles ajudam a fazer a correção da prova. Então, esse setor de avaliação que tem na Secretaria de Educação elabora a prova, manda para as escolas, os próprios professores aplicam a avaliação para as crianças, aí recolhem, mandam de volta para esse setor de avaliação, que faz a correção. Depois que eles fazem a correção, eles devolvem para a escola para que os professores corrijam a correção. Que coisa. Mas não é muita avaliação, te pergunto? Pois é. Essa foi uma pergunta que a gente fez, né? Mas, poxa vida, né? Já tem a Prova Brasil, tem a Provinha Brasil, que é uma prova diagnóstica. Tem o Saresp. Tem o Saresp. Tem as provas que os alunos fazem, então os alunos ficam fazendo prova. Mas o que a gente entendeu, e isso não foi só em Indaiatuba, quer dizer, no caso da minha pesquisa de mestrado, eu olhei isso em Indaiatuba, mas o que a gente tem visto por aí é que, assim, os municípios têm utilizado como justificativa para criar suas próprias avaliações a questão da autonomia como ente federado, né? Que a gente vai ter a partir da Constituição de 88, os municípios vão se tornar independentes, vão se responsabilizar por parte da educação. E aí é um jeito deles dizerem, olha, peraí, tem alguém avaliando a gente também quer mostrar, nós queremos nos avaliar. Mas não fica uma política de avaliação em cima de avaliação? Ou os professores realmente usam isso para melhorar a sala de aula? E como é que ele identifica os problemas na sala de aula? Então, assim, eu posso falar do que eu vi em Indaiatuba. Né? As perguntas que você fez. Foram muito poucos os coordenadores que reclamaram desse monte de avaliações. Né? Ao contrário, eles disseram, olha, a avaliação ajuda a gente a pensar o trabalho na escola, ele ajuda a rever a prática do professor na sala de aula, ele ajuda a dizer para a gente como que o aluno está e o que a gente precisa fazer. Né? Alguns poucos disseram, olha, atrapalha a operacionalização do trabalho escolar, porque essas avaliações, pensa, a ANDA, por exemplo, ela é aplicada 3 vezes ao ano em Indaiatuba. Então, se eu pensar que todo ano tem o Saresp, que a cada 2 anos tem a Prova Brasil, de 3 vezes e a Provinha Brasil é semestral. Né? Quer dizer, quando você olha, isso foi uma curiosidade minha. Isso é de criança de 1º ao 5º, né? De 1º ao 5º ano. E o que é curioso é que esses profissionais, assim, a grande maioria apontou muito mais contribuições das avaliações do que dificuldades. Né? Agora, eu acredito que isso tem a ver muito com essa estrutura que tem o município de Indaiatuba. Quer dizer, eles pensam a avaliação já há bastante tempo. Quer dizer, já tem um trabalho sistemático com a avaliação. E eles têm evoluído no IDEB, no Saresp? Tem evoluído. Eu não sei dizer para você quanto que eles atingiram no IDEB agora em 2011, mas eles têm evoluído. Indaiatuba é um município rico. Então, alguns especialistas vão dizer o seguinte, olha, a questão do nível socioeconômico, ela tem um impacto no desempenho. E efetivamente tem, né? Agora, é claro que isso tem, mas não necessariamente, porque a gente vai olhar algumas redes de municípios que são também extremamente ricos e que o desempenho não é tão... E ao contrário também, municípios também, pobres que têm uma têm um bela... desempenho lá em cima. Então, assim, não dá para você afirmar, olha, isso somado com isso é igual àquilo. Quer dizer, essa matemática não funciona muito em relação a Mas o interessante nessa tua pesquisa é saber que existe uma cidade que tem muita avaliação e os coordenadores, na sua maioria, acham positivo. Inclusive, teve a fala foi uma coordenadora que disse isso, mas a gente achou bastante curioso que ela colocou como uma das contribuições da avaliação o fato de que a avaliação permite a competição entre os profissionais da educação e que essa competição era positiva, porque fazia com que eles se estimulassem para trabalhar melhor, para lidar melhor com as crianças em sala de aula, com a questão da aprendizagem e tal. Além de todos esses mecanismos que Indaiatuba tem de avaliação, eles têm também lá um processo de bonificação docente, atrelado ao resultado de avaliação. Quando melhora, ganha mais. Isso.
Uma outra questão que foi levantada, e aí não foram os coordenadores que falaram isso, foi a coordenadora desse setor de avaliação do município, ela disse o seguinte, olha, a gente faz o cotejamento dos resultados das avaliações externas com os resultados das avaliações internas, elaboradas pelos professores. Mas, assim, também não conseguiu explicar muito como que isso faz. Então, para nós, isso também é uma demanda. Né? Como é que você faz o cotejamento daquilo que a avaliação externa traz de resultado com as avaliações que são aplicadas na escola? Isso precisaria ter uma técnica para fazer isso, esse cotejamento talvez pudesse dizer muita coisa para a gente. Né? Até que ponto, né, as avaliações que são construídas pelos professores estão servindo de medida, estão ajudando o professor a pensar o seu trabalho. Né, e redirecionar para que a gente possa garantir a qualidade da educação, possa garantir a qualidade da aprendizagem. Você não conseguiu descobrir especificamente isso? Não, até porque a gente já viu casos assim, em que a avaliação externa diz uma coisa e a avaliação que o professor dá na escola diz outra coisa. Né? Mas quem é que está falando a verdade? Né? Então, alguns professores vão dizer o seguinte, olha, porque as avaliações não estão avaliando o que eu dou em sala de aula, eu não trabalho com essas questões, eu trabalho com outras questões. Ele tem razão, de certa forma. De certa maneira, sim, e de certa maneira não também, porque essas avaliações elas vão focar habilidades em matemática, em escrita, em leitura, que isso, todas as disciplinas, em tese, deveriam trabalhar. Tá certo. Né? A capacidade das pessoas de ler, de interpretar. Você fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que tem que continuar pesquisando. Tem que continuar pesquisando e muito porque é um desafio. Né? Os coordenadores pedagógicos de Indaiatuba, eles disseram o seguinte, olha, uma das maiores, eles apontaram poucas dificuldades, mas uma das maiores dificuldades é assim, a gente tem, é difícil para nós entender como é que funciona essa avaliação, né? O que elas de fato estão medindo, como que a gente pode destrinchar isso para poder trabalhar em sala de aula, para poder pensar o que a gente vai trabalhar. Então, eu acho que... E eles disseram, inclusive, também... Eu tinha uma pergunta lá no questionário que eu apliquei para eles sobre a questão do processo de formação mesmo. Então, da formação inicial na universidade, até que ponto essa discussão da avaliação ela está presente. E a grande maioria disse o seguinte, olha, a gente até consegue discutir a avaliação da aprendizagem, mas a avaliação de desempenho, a avaliação sistêmica, a gente nunca nem ouviu falar o que era isso dentro da universidade. Quer dizer, talvez até está faltando isso na universidade. Né? Mas talvez porque é muito recente, né? Essas avaliações, elas são recentes. Assim, elas não são recentes porque desde a final da década de 80. Tá, mas assim, dessa coisa mais incisiva, de proliferação, das pessoas começarem a usar, é muito recente. É meados dos anos 2000 para cá. Tudo bem, então, né? Resta a vocês, pesquisadores, descobrirem mais sobre isso. Exatamente. O Cláudio, obrigado aí por sua presença aqui na Universo TV, obrigado pelos seus pensamentos e parabéns pelo trabalho. Agora, continua atrás aí. Vamos continuar. Quando tiver mais resultado, volta aqui para falar para a gente, tá ok, bom? Obrigada. Obrigado. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Universo TV, canal da Universidade